O Sol já estava formado bem antes do nosso planeta, e a Terra foi formada com o resto da matéria que não foi utilizada na formação da nossa estrela. A luz do Sol é fundamental para as atividades humanas e para a própria vida na Terra. Ela gira em torno do seu próprio eixo com uma velocidade que hoje nos permite ter intervalos de 24 horas, que nós chamamos de um dia, obviamente. E foi nesse cenário que a vida na Terra surgiu. Das coisas que a vida pode controlar, o Sol não é uma delas ainda. Então faz total sentido que a vida que surgiu no nosso planeta teve que aprender a lidar com toda a radiação eletromagnética do Sol, que interferiria com o seu metabolismo para sempre de uma maneira ou de outra. Foi quando as células, super inovadoras, sintetizadoras de moléculas, construíram uma molécula capaz de absorver uma parte da energia luminosa. É importante lembrar que a vida na Terra provavelmente surgiu ao redor de ventosas no fundo dos oceanos, utilizando a energia química e o calor delas no seu metabolismo. Para a vida ir além desses limitados espaços e ocupar o resto do planeta, ela precisaria aprender a utilizar algum outro tipo de recurso energético. Para nossa sorte e a da própria vida, nós temos um que cobre metade da superfície da Terra a todo instante. Estava instaurada a fotossíntese, um processo que converte energia luminosa em química, que então pode ser armazenada para depois ser utilizada à noite, por exemplo. Assim a vida se manteve ativa, mesmo quando suprimida temporariamente da energia do Sol. Mas antes de eu continuar, eu preciso fazer uma recomendação bem rápida para você se manter sempre ativo, mentalmente. É hora do Momento Alura. A Alura é a maior plataforma online de cursos no Brasil e ela é perfeita para você que quer melhorar o seu currículo com habilidades novas para se destacar no mercado de trabalho ou conseguir mais conhecimento. Cada curso é uma habilidade nova que você ganha, além de um certificado. E isso pode fazer toda a diferença, seja para um upgrade ou para um espaço no mercado de trabalho. A Alura tem 1.239 cursos de diversas áreas, desde design, programação, marketing digital até data science e inovação. Você pode até aprender a programar ou editar vídeos do zero. E a Alura é a nossa parceira, e por conta disso eu tenho uma promoção especial para vocês. Se vocês clicarem no link que está na descrição, vocês ganham desconto em todos os planos, que incluem 1.239 cursos no total, que ficam disponíveis instantaneamente para você adquirir mais conhecimento. Lembre-se sempre que conhecimento é poder e não é nada melhor do que conhecimento acessível. Não esqueçam, cliquem no link aqui na descrição. Ok, agora de volta ao vídeo. Nós temos que lembrar que essa vida e toda a vida que nós conhecemos na Terra surgiu na água, que tem uma quantidade de moléculas por volume muito maior do que o ar. Isso significa que a luz do Sol que chegava até os seres vivos era a que conseguia passar sem ser absorvida pela água no meio do caminho. E nem toda a luz chegava nas camadas mais profundas. A luz que nós vemos do Sol é na verdade um conjunto de diferentes ondas, de diferentes cores. Cada onda tem o seu comprimento específico, e para a pequena fatia do grandioso espectro eletromagnético que nós conseguimos ver, nós damos o nome de luz visível. Algumas ondas são mais longas, como as que nós chamamos de vermelho. Elas serem mais longas significa que elas não conseguem ir muito longe viajando na água. Elas são bloqueadas logo no começo. Outras são mais curtas, como a azul e a verde, que chegam até as camadas mais profundas. Isso é extremamente importante porque foi na água, onde a luz azul era predominante, que surgiu uma das moléculas mais importantes do mundo, o pigmento fotossintético, que possibilitou a primeira fotossíntese. A partir desse momento, a vida na Terra mudou e não tinha mais volta. A vida até então estava restrita às não tão comuns fontes termais submarinas, quebrando moléculas produzidas pelo interior do planeta e reutilizando aquela energia para se manterem vivas. Só que agora as células estavam livres. Elas podiam se afastar das fontes termais. Aliás, quanto mais elas se aproximassem da superfície, maior quantidade de energia luminosa estava disponível para elas captarem. O mundo que antes era uma prisão se expandiu de uma hora para outra. Uma supernova de possibilidades se alastrou pelo vasto globo terrestre. A energia parecia infinita. E um desses pigmentos fotossintéticos se destacou entre os outros, a clorofila. A clorofila é a molécula mais extrovertida de todas, se mostrando por todos os lugares, da água ao topo de montanhas, passando até pelos desertos. A clorofila se mostra para nós na cor verde. Isso significa que ela não absorve essa onda do espectro luminoso. Muito pelo contrário, ela a reflete totalmente. Ela não usa esse comprimento de onda. Aliás, se você iluminar as folhas de uma árvore apenas com a cor verde, essa árvore vai morrer. Ela não terá nenhum comprimento de onda, ou seja, nenhuma luz para absorver. Certo, então esse é um dos porquês de as plantas serem verdes. Pelo menos as folhas da maioria delas. É nas folhas que se acumulam as moléculas de clorofila, mais precisamente em pequenas estruturas internas das células chamadas de cloroplastos.
E é dentro dos cloroplastos que ocorre a fotossíntese. Basicamente, a luz excita elétrons da molécula de clorofila, que então se movimentam, e a energia liberada nesse movimento é captada. Essa energia será usada para ligar átomos que antes estavam presentes em moléculas de gás carbônico dissolvidas no cloroplasto e formar novas moléculas. Carboidratos, para ser mais preciso. Esses carboidratos podem ser utilizados rapidamente ou serem armazenados na fórmula da molécula amido, uma das mais poderosas fontes de energia do planeta. Sim, no fim das contas, é como se essas moléculas de amido tivessem dentro delas a luz do Sol. Poético. Pra caramba. Ok, não literalmente, mas sem dúvida esse é um dos processos mais incríveis de conversão de energia. A molécula de amido é uma das maneiras que a vida encontrou de literalmente armazenar energia. Uma bateria que vem da vida. E entendendo melhor esse processo, nós podemos tirar ainda mais proveito das plantas, seja no planeta Terra, seja em outros planetas do Sistema Solar. A NASA é uma das várias agências internacionais estudando formas de aproveitar ainda mais a fotossíntese e a maneira como as plantas reagem a diferentes comprimentos de onda. Nós já sabemos também que o comprimento de onda vermelho ativa a clorofila de uma maneira bastante específica. Levando plantas para o espaço e trabalhando a iluminação delas com diferentes ondas de vermelho e diferentes intervalos de exposição à luz, nós podemos aumentar muito a rapidez com que desenvolvemos novas variedades de plantas, como o trigo, por exemplo. Mas eu espero que a resposta até aqui tenha sido pelo menos um pouco insatisfatória. Uma pergunta que muitos de vocês podem estar se fazendo agora é: por que é que nós não vemos plantas com folhas pretas, absorvendo todos os comprimentos de luz, incluindo o verde? Para deixar o problema ainda mais evidente, um dos picos de emissão da luz solar é nas frequências do verde. Se a vida é tão frágil, por que negar totalmente o uso de uma parcela grande da luz emitida pelo Sol foi justamente a estratégia encontrada pela vida? Essa pergunta está próxima de ser respondida. Nós já sabemos que desperdiçar a luz verde não parece ser algo bom, muito menos eficiente. Mas não é como se plantas tivessem nascido ontem. Centenas de milhões de anos já se passaram. E parece que as plantas verdes não têm nenhum competidor à altura. Nenhum outro pigmento foi capaz de competir por espaço e luz com elas. O que parece é que por mais que as plantas não façam a fotossíntese mais eficiente, afinal elas desperdiçam a energia da luz verde, elas são capazes de fazer a mais estável. Eu sei que eu vou parecer alguém velho agora, mas lembrem-se que a vida não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona de 140 quilômetros. Estabilidade pode parecer entediante, mas é extremamente importante ao longo de milhões de anos. E a estabilidade das plantas verdes parece ser o que manteve elas bem-sucedidas durante todo esse tempo. Essa pode ser uma outra razão das plantas serem verdes. As plantas verdes são simplesmente mais estáveis. Até porque as condições onde as plantas crescem são muito variáveis. Elas não só têm que lidar com ciclos de dia e noite, mas também com as estações do ano e com a quantidade de energia luminosa variando muito conforme o tempo passa. A cor do céu não é a mesma em todas as estações. Qualquer mínima inclinação no eixo da Terra faz uma parcela da luz ser bloqueada pela atmosfera. Nós humanos podemos não nos importar, mas as plantas se importam. Elas se importam tanto, na verdade, que encontraram uma solução que nós só encontramos recentemente através de modelos matemáticos e físicos da absorção de luz em plantas. As partes mais estáveis do espectro, levando em conta todos os problemas no meio do caminho, são as que contêm as cores azul e vermelha. É também através da fotossíntese que a planta é capaz de liberar o gás oxigênio. Uma parte desse gás é utilizada por ela mesma para que ela respire, e a outra, o excesso, é liberado para a atmosfera e pode ser utilizado por qualquer outro ser vivo. E esse oxigênio vem da quebra da molécula de água. Isso quer dizer que as plantas são capazes não só de usar a energia luminosa, mas também quebrar a molécula de água usando essa energia. Se um dia formos capazes de entender a fotossíntese a tal ponto que possamos fazer a fotossíntese artificial, nós seremos capazes de produzir combustível. Eu sei que vocês devem estar pensando em painéis solares nesse momento, mas existe algo ainda mais eficiente. Mergulhando uma peça metálica coberta com moléculas parecidas com a clorofila na água e expondo esse conjunto ao sol, nós poderemos obter como subproduto o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio pode ser armazenado em tanques que então podem ser usados, por exemplo, em carros movidos a energia limpa, que liberam apenas água como resíduo. Ou, se a gente quiser ser totalmente futuristas, quem sabe eles alimentem uma usina de fusão nuclear no futuro. Entender o porquê das plantas serem da cor que elas são já nos trouxe muita inovação. E certamente nos trará ainda mais caso nós consigamos dominar todas as nuances do processo. Uma coisa é certa,
É graças ao verde das plantas que temos energia suficiente para nos mantermos vivos. Elas existirão aqui pelo planeta enquanto tiverem acesso à luz do sol. Nós, seres humanos, temos a capacidade extraordinária de olhar para as coisas ao nosso redor e nos perguntar por que elas são assim. Nem sempre a resposta é a mais óbvia. Negar o uso da luz verde para uma coisa tão essencial quanto a vida parece até ser tolice. Mas não, as plantas não foram tolas. Quem sabe a tolice seja a nossa. Por esquecer que a vida teve milhões de anos para encontrar a melhor estratégia, enquanto nós, como seres curiosos, tivemos apenas alguns anos para nos levantar alguns porquês. Muito obrigado e até a próxima.